Boa noite, gente. Vão chegando. A gente já vai começar logo o nosso bate-papo da noite, que é um assunto bem importante, que é a educação financeira, né, para toda a família. Boa noite, boa noite. Então, gente, hoje a gente vai para mais um bate-papo da nossa Feira do Livro, um assunto bem legal, que é a educação financeira em parceria com a Sicredi, com a Márcia, que eu já vou chamar logo, logo. Eu já gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer o Gilberto, em nome da Unialcance, que está aí de parceiro, fazendo a tradução de Libras com a gente, desde o início lá, quarta-feira, que a gente começou com os bate-papos e com as atividades. Então, sejam muito, muito bem-vindos para a nossa Feira do Livro de 2020. Leia, Imagine e Transforme. Uma visita virtual pelo mundo da leitura em sua casa. Então, sintam-se bem à vontade para fazer perguntas. E o mais legal do virtual é que vai ficar salva essa live, então as crianças vão poder olhar em outro momento, a família, né? Isso que é o lado bom da gente estar fazendo a Feira do Livro virtual. Gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, a Sicredi, né, que está trazendo hoje a Márcia também, vai ter contação de história e também né, patrocina essa Feira do Livro, acredita na arte, na educação, muito obrigada. A Unialcance, né, que está aqui com o Gilberto, muito obrigado por acreditar. A Ianguera, o Sesc também, nosso parceiro, muito obrigada por acreditar na Feira do Livro de Dois Irmãos. Então agora vamos chamar a Márcia, que está aí esperando já, para conversar com a gente. Boa noite, Márcia. Boa noite, Thaís. Boa noite, Gilberto. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. É sempre uma alegria e uma honra falar sobre educação financeira, então agradeço muito o convite. E estamos aí, então, a produção já me deu 1 hora para falar sobre o assunto, é isso mesmo, Thaís? Isso, 1 hora a gente vai ter para falar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, né, no bate-papo, a gente vai tentar, né, responder todas as perguntas e fiquem bem à vontade, né, Márcia? Mas então, Márcia, vamos começar. Quem é a Márcia, né, que veio aqui falar sobre educação financeira? Vamos conhecer um pouquinho lá. Tem um oi, Márcia, já. Tem gente que te conhece pelo jeito aqui no bate-papo. Ai, obrigada. Então, eu sou Márcia Andréa Kleman, eu sou natural da cidade de Voti, vizinha aí de Dois Irmãos. Eu tenho um carinho muito grande por essa cidade. Então, sempre que posso, a gente também dá uma passeadinha aí, né, nessa cidade de vocês que tanto me encanta. E eu sou contadora de profissão, então eu tenho mais de 20 anos de experiência na área fiscal, na área contábil, na área financeira. E em 2017, eu iniciei a minha jornada em carreira solo. Então, eu sempre brinco, eu comecei a cantar sozinha. Os números. Os números, eu comecei a cantar números sozinha. Isso aí.
E lógico que eu programei toda essa minha virada de carreira, porque eu sempre trabalhei dentro de escritórios, dentro de indústrias, dentro de comércios, e aí, em 2017, então, eu fiz, né, essa virada de chave, e eu iniciei a minha caminhada na educação financeira. E o meu primeiro trabalho foi exatamente separar finanças dos empreendedores. Então, o empreendedor e as finanças da pessoa jurídica muitas vezes são misturadas, né? E eu comecei a trabalhar exatamente nesse ponto. E eu via que não era tão fácil assim, porque é tudo meu dinheiro. Sim, eu sei que é tudo seu dinheiro, mas são duas personalidades distintas, né? A pessoa física e a pessoa jurídica. E aí eu fui buscar uma formação em educação financeira e 2018, então eu fiz essa minha formação com esse olhar muito mais comportamental para o dinheiro do que propriamente finanças, aquela parte que a Márcia era acostumada a fazer, sabe? Sabe aquele Excel, quanto entra, quanto sai, tem que sobrar? Então, aquilo é finanças pessoais, e daqui a pouquinho eu vou responder também, né? Vou falar um pouquinho mais o termo educação financeira, o que ele representa para a gente, porque de antemão já aqui já digo, é diferente do que finanças pessoais. Educação financeira, então, está relacionada a mais de empresas? Não. Não, educação financeira de modo geral, né? De um modo geral. Eu sempre conto rapidamente a minha história, porque meu primeiro processo foi dentro das empresas para os empreendedores. E isso eu vi que não era tão simples assim. Aí eu fui buscar uma formação para entender a nossa relação com o dinheiro. E educação financeira, Thaís, nos moldes que a gente trabalha, tanto eu por minha empresa, como no Sicredi, que hoje eu estou aqui representando a cooperativa, é muito mais esse olhar comportamental. Pessoa física, pessoa jurídica, funcionários, se aplica, crianças, adolescentes. Então, educação financeira, nesses moldes que a gente trabalha, se aplica a todos nós. Então, dentro dessa, então, vamos começar a entender melhor quando tu fala de educação financeira. Por que é preciso falar de educação financeira? Inclusive, na cooperativa Sicredi, pioneira, eu sou parceira deles desde 2018. Então, eu não sou colaboradora, eu sou terceira. E nós vínhamos realizando esses trabalhos desde 2018 de forma presencial. E quando eu falo trabalhos, é palestra, era workshop de 4 horas. Então, nesses 2 anos, 2018 e 2019, nós, né, íamos até os 21 municípios de abrangência da cooperativa, levando esse tema, levando esse assunto. E agora, então, em 2020, diante de todo o cenário que a gente está vivendo, nós estamos realizando no formato digital. Então, nós estamos realizando também as palestras, os eventos nesse formato, né, que a gente está aqui conversando com vocês hoje. E na cooperativa, nós falamos em educação financeira porque é a nossa bandeira social. Então, um dos princípios da cooperativa é a educação, e a educação financeira faz parte, então, dessa bandeira social, porque juntos construímos comunidades melhores, quem coopera cresce. Então, quem tem essa educação em relação a tudo e não poderia ser diferente com dinheiro, vai prosperar, vai ter bons resultados, vai viver mais feliz. Eu acho que está tudo interligado, né? É tudo a engrenagem, né? Então está tudo interligado e por isso que nós falamos em educação financeira o ano inteiro. Inclusive agora em novembro nós temos a Semana Nacional de Educação Financeira, onde o Brasil inteiro, uma única semana, fala do tema. Mas eu defendo como educadora financeira, então eu estou no meu 3º ano já atuando com esse tema nesse formato. Eu digo que nós precisamos falar de educação financeira, sim, todos os dias, sim, porque falar de dinheiro ainda é um tabu. Gente, dinheiro é um meio, nós precisamos do dinheiro para muita coisa. Tem outras coisas que a gente não precisa. É uma solução e não pode ser sofrido, né? Não pode ter essa relação com o dinheiro. Ele sendo a solução, então ele deveria ser uma coisa mais leve, mas às vezes porque a gente toma algumas decisões erradas, como escolhas, tudo na vida, escolhas erradas, e aí acaba também a solução não sendo tão simples. E daí por isso que entra a educação financeira, né? E nós acreditamos muito, eu enquanto profissional, enquanto cooperativa, educação financeira é sinônimo de qualidade de vida.
Nós melhorando a nossa relação com o dinheiro, nós conseguimos organizar o presente e também planejar o futuro. Então é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa trabalhar. Então a gente sabe que às vezes isso não é um processo fácil, porque eu tenho que encarar essa realidade, afinal de contas fui eu mesmo, eu mesma que me coloquei naquela situação, então depende de mim fazer diferente. E como é que é esse? Antes, vamos aqui, a secretária Denise Maldani, ele está com a gente aqui, e ela compartilha uma informação muito legal. Primeiro, ela agradece, muito obrigada pela parceria, né? Assunto muito importante para todos, né? Um assunto familiar, como eu falei, né? Para toda a família, e se a gente conseguir trabalhar isso com os pequenos, né? Mais cedo, mais agradável vai ser esse futuro em relação ao dinheiro, né? E ela também traz aqui, ela compartilha que Dois Irmãos faz parte do programa União Faz a Vida. E temos o apoio e incentivo das escolas na rede municipal, né? Então é isso, trabalhar com os pequenos para que lá na frente eles sejam seres humanos melhores desenvolvidos. E aí o tema educação financeira nesse sentido é muito importante, né? É um presente que a gente pode deixar para essa geração. Então vamos entender agora o que seria o termo educação financeira, onde ele surge. Então, educação financeira é um conjunto de conhecimentos que faz você melhorar a sua relação com o dinheiro. É diferente do que finanças pessoais. Então, educação financeira é uma ciência humana, porque ela está relacionada a nosso comportamento, nossos hábitos, nossa rotina financeira, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, como eu me comporto financeiramente falando, quais são minhas escolhas financeiras. Eu tenho consciência sobre todas as escolhas que eu faço? Eu tenho controle sobre todas as escolhas que eu faço? E já finanças pessoais, que sim, é a segunda parte, né, desse processo, que aí sim é fazer a planilha, é ter o caderno, é ter o aplicativo, é a Márcia contadora lá com suas planilhas de Excel, desde quando começou a trabalhar. Isso é finanças pessoais. Então, educação financeira é mudança de mentalidade, é pensar antes. Entendi, educação financeira, então seria essa análise que eu analiso todo, para onde vai, por que vai, eu dou sentido, para depois tomar minhas decisões, e daí eu vou na prática, né? Porque o formato que eu fazia apenas no Excel é como se eu estivesse olhando no retrovisor, porque o Excel, eu estou alimentando ele com as informações de coisas que eu já fiz. Então, não estou trabalhando, né, no antes, na prevenção. Eu estou trabalhando o pós, mas o pós já foi, eu já gastei, né? Então, educação financeira é um processo antes, é um se conhecer, é mudar a nossa mentalidade em relação ao dinheiro. Ai, que legal. Adorei, não sabia, não tinha entendido e agora já ficou bem claro. Então, a segunda pergunta. A segunda não, já estamos na terceira. Como, então, melhorar a relação com o dinheiro e conseguir organizar e planejar o futuro? Porque tu pode fazer aquela análise, né? E tu tá percebendo que ali não tá, mas é que eu não posso gastar ali, mas como é que eu posso planejar isso melhor para que realmente lá na frente eu tenha um futuro, uma finanças mais positivas, saudáveis. Então, quando a gente fala em melhorar nossa relação com o dinheiro, como organizar o presente, planejar o futuro, eu preciso, em primeiro lugar, me conhecer. Então, eu posso fazer a pergunta aqui para todos vocês: o dinheiro ele tem um significado para cada um. Então, eu me conhecendo, o que o dinheiro representa para mim, como eu me relaciono com o dinheiro. Gente, o dinheiro é meu amigo. Eu trabalho para conseguir o dinheiro. Então, eu até uso muito a expressão, eu faço o meu dinheiro e não ganho o meu dinheiro. Então, o ganhar dá uma impressão de ganho, é fácil. E quando a gente usa o termo fazer, né, o verbo fazer, parece que a gente dá mais valor. Eu conquisto, né? Então, vamos se conhecer, como é que eu me relaciono com o dinheiro. O mês, hoje é dia 6, é um bom dia para falar de dinheiro, hoje é o dia que o dinheiro cai na conta para quem é assalariado.
Então, você está olhando para o dinheiro só hoje, o dia que ele caiu na conta? Quantas horas por mês você trabalhou para conseguir, para fazer esse dinheiro? E normalmente a gente olha para o dinheiro apenas uma vez por mês. Então nós precisamos aprender a cuidar desse dinheiro, a olhar para esse dinheiro, entender o meu comportamento, fazer essa análise. Porque eu estou consumindo. E, gente, longe de mim não é dizer que eu não posso mais consumir nada, muito pelo contrário. Eu me educando financeiramente, eu tenho um consumo muito mais consciente. Eu consumo mais e melhor. Então, às vezes até o pessoal acha, eu vou fazer um trabalho, vou participar de um processo de educação financeira e eu vou, só guardar dinheiro. Não é isso. Eu preciso encontrar o equilíbrio entre viver o hoje e também planejar esse futuro. Como eu vou planejar o futuro se eu não consigo nem melhorar o meu presente? Por isso que eu preciso me conhecer, eu preciso cuidar desse dinheiro, eu preciso respeitar esse dinheiro, que afinal de contas foram tantas horas que eu trabalhei para conseguir, para fazer esse dinheiro. E eu me conhecendo, então eu vou implantar hábitos financeiros que me ajudarão a ter uma vida financeira saudável, sustentável, inclusive. Se eu tornar consciente isso, o quanto eu ganho, o que eu preciso pagar, o que eu realmente quero investir agora, será que é o momento certo? Se tu analisar isso, aí depois quando o dinheiro vem, aí tu já vai estar bem organizado, tu não vai ter nem aquele desespero de sair pagando tudo, e se alguém te pergunta, vamos fazer tal coisa, vamos, mas aí tu não... Tu já vai... A tua resposta vai ser consciente, e daí talvez com essa consciência tu não vai ter problema lá na frente, né? Perfeito, Thaís, a sua colocação é exatamente isso. E para isso eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer o meu comportamento. Eu preciso saber em que momento que eu estou hoje. Então, diante de todo o cenário que a gente está vivendo, a gente tem a inadimplência que está altíssima, a gente tem os números, de endividados, então isso está em crescente, os números estão crescendo. Então, por que eu estou nessa situação? E eu sei que por muitas vezes o crédito se faz necessário, mas crédito, ele não é ruim, se ele for um crédito para adquirir nossos objetivos que eu planejei. Então, é isso que a gente precisa olhar, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se permitir assumir as rédeas dessa vida financeira, porque depende de mim, é eu que escolho onde eu vou aplicar, usar, gastar o meu dinheiro, sou eu. E se aquilo realmente é importante naquele momento para ti, tu conquistar, aí também para depois pagar essas contas que ficaram, tu não vai desistir, porque aquilo lá, porque senão tu vai poder, talvez tu vai perder isso que tu tanto quis e que tu conquistou, né? Então, por isso essa consciência, essa análise também financeira, né, é importante. Com certeza, sem sombra de dúvidas. E aí, claro, como tu fala da consciência, mas até o antes pode ter a ação prática de anotar e fazer uma análise. Sim, inclusive no hábito, porque nós, enquanto cooperativa Sicredi, nós temos um programa nacional de educação financeira. Então, todo o Sicredi a nível Brasil usa o programa Cooperação na Ponta do Lápis. Então, nós sugerimos 3 hábitos financeiros, que é o hábito do orçamento, é o hábito do planejamento e é o hábito do investimento. Então, para montarmos um orçamento, eu preciso me conhecer, então eu preciso sim passar por um processo de registros, de quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, no que eu gasto, por categoria, inclusive. Então, quanto que eu gastei com combustível, quanto que eu gastei com supermercado, quanto que eu gastei com roupas. Então, esses registros de ganhos e de gastos me ajudarão a montar um orçamento financeiro. E esse orçamento financeiro que a gente sugere como um hábito, não é o orçamento tradicional, não é o orçamento que a Márcia fazia até 2017, porque eu, e no meu conhecimento, na minha inocência, eu ganhava o meu dinheiro, eu pagava as minhas contas e eu poupava o que sobrava. Nessa matemática sempre sobra? Nem sempre. Então, nós, enquanto cooperativa, nós acreditamos num orçamento modelo 3G.
Eu uso gatilhos mentais para a gente realmente gravar. Então, o que é o orçamento 3G? É ganhar o seu salário, o seu dinheiro, fazer o seu dinheiro, é guardar parte desse salário para você atingir, alcançar, realizar seus objetivos, seus sonhos, onde você quer chegar, e também o gastar, que é o terceiro G. Então, é inverter a ordem, é ganhar, guardar e só depois gastar. Só depois pagar as contas. Márcia, essa tua matemática não fecha. Gente, ela fecha. Porque nesse modelo 3G, você não prioriza mais apenas o viver o hoje. Você prioriza o hoje, mas também planeja o seu futuro. Então, quando a gente entende isso, é o se pagar primeiro, é pagar os objetivos primeiro. Isso. Tu pensa no dinheiro não só quando que nem hoje. Hoje tá o salário. Vou lá pegar e vou sair gastando, pagando as contas para ver o que vai acontecer. Então, por isso que nesse 3G só funciona se tu ter aquela consciência antes do dinheiro chegar na conta, né? Senão não tem como. Aí realmente o cálculo não fecha, né? E por isso que Mais é tão importante assim a gente fazer. É por isso que a gente precisa fazer esses registros de quanto eu ganho e quanto eu gasto, porque aí sim eu vou estipular quanto que é esse segundo G, quanto que eu vou guardar. Porque eu escuto muito no meu trabalho, porque eu falo de dinheiro todos os dias, todos os minutos, né? Quase 24 horas por dia. E o que eu mais escuto, Márcia, não sobra para guardar. Eu digo, já vamos tirar essa frase aí, porque não é mais assim que a gente vai funcionar. A gente precisa pensar em guardar para os objetivos antes de gastar. Então, por isso que é importante os registros, porque eu preciso me dar conta do que eu estou fazendo, quais são meus comportamentos e o que eu posso modificar. Eu preciso identificar se eu tenho desperdício, eu preciso identificar se eu tenho supérfluo, e longe de mim não é dizer que eu não posso mais fazer nada. Tudo a gente pode, desde que seja com equilíbrio, né, Thaís? Sim. A Denise pergunta se tu pode falar um pouquinho sobre projeto de vida financeiro, que eu acho que é dentro desses 3Gs, né? Tu consegue esse projeto se tu tem essa consciência por um longo... E aí é uma coisa interessante, eu acho que tu só consegue isso se tu for... daí o hábito, né? Que nem tu falou, Exatamente. o hábito. Vai dar resultado se tu fizer... Não que fiz um ano, né? Consegui juntar um dinheiro que eu precisava e daí desiste. Né? Já consegui comprar aquilo que eu queria, né? Já consegui comprar e aí eu não preciso mais, mas não. É que nem os sonhos, né? Acho que a gente sempre tem que ter sonhos e objetivos. E os objetivos, muitas vezes, tá relacionado ao dinheiro que tu precisa para concretizar, né? E esse trabalho todo de olhar para o dinheiro, melhorar a relação com o dinheiro, gente, requer disciplina, requer autocontrole, requer um processo interno aqui também. E quando a gente fala em projeto de vida financeira, eu enquadro ele no nosso segundo hábito, que é o hábito do planejamento. Então, quando a gente fala em planejamento, é como traçar, é como elaborar o nosso plano de voo. Então, que objetivos eu quero realizar na minha vida, enquanto pessoa, enquanto família? Então, objetivos e sonhos, o segundo G do nosso orçamento, que é o G do guardar, poupar com um objetivo. Não é só guardar, não é só poupar por poupar. Eu preciso sempre poupar com um objetivo vinculado. E no hábito do planejamento, então eu consigo desenhar, eu consigo elaborar onde eu quero chegar, como pessoa, como profissional, o que eu quero alcançar. E não é só bens materiais, não é só a casa, o carro, é a graduação, é aquele curso de línguas, é aquele intercâmbio, é a viagem. Então, tudo, né, no projeto de vida financeira a gente pode planejar. Então, a gente precisa também planejar como a gente vai alcançar esses objetivos. A gente tem várias escolhas, né, nesse meio do caminho aí que a gente pode fazer para, né, conseguir concretizar esses objetivos, porque não é só planejar, a gente também tem que realizar tudo aquilo que a gente almeja e desenha. Sair do papel, né? O famoso
sair do papel. E sabe, Thaís e Gilberto, que também está aí com a gente, que a minha transição de carreira, eu efetivei ela em 2017. Mas eu já iniciei toda a programação, todo o planejamento muito antes, porque eu tive que fazer uma reserva financeira. Porque quando a gente empreende, a gente não sabe se vai ter cliente, se não vai ter cliente, como é que vai ser o mercado. Então, por mais que eu tivesse estudado o nicho, por mais que eu tivesse estudado o mercado, eu não sabia. E nesses 2 anos e pouco aí de planejamento, gente, aqui, ó, vamos sair para fazer isso. Hoje eu não posso, hoje eu não consigo. Por quê? Porque eu estava com o meu objetivo aqui, né, todo dia, me dizendo, Márcia, tua reserva precisa ser tanto. Então, tu tem que economizar tanto por mês para conseguir alcançar aquela reserva para te conseguir fazer a virada. E esses dias uma colega minha disse assim, me escutou falando, né? Ela disse, agora eu entendi porque tu não saía com a gente, agora eu entendi porque tu abriu mão de certas coisas. Então, eu sempre digo, foram 2 anos que sim, em alguns momentos eu abri mão, mas nada é para sempre, foi por um período. Então, é isso também que a gente precisa se permitir experimentar isso. Nada é para sempre. Então, é por isso que a gente diz, né? Precisa fazer os registros, eu preciso me conhecer. Então, no que eu gasto, isso é necessário, isso é essencial, isso é importante, eu preciso disso. Como é não ter esse produto ou esse serviço agora, mas planejar e ter ele daqui a 6 meses? Então, nós somos muito imediatistas. Nosso cérebro, ele quer a satisfação imediata. Então, tem todo. Por isso que eu digo, é muito mais um autoconhecimento. E educação financeira não é propriamente sobre dinheiro, é sobre pessoas. Então, todos nós temos um jeito de lidar com o dinheiro. E é isso que a gente precisa aceitar e entender para fazer diferente. Que legal. Tem um boa noite aqui também assistindo, muito bom, mas então agora vamos para o universo. Não, antes disso, se as contas. Então, a gente tem. Não entendemos esses teus três Hábitos. né? 3 hábitos, e tá feia a coisa, Márcia. Se perdemos os cálculos, né? Ficou umas contas para pagar, e daí juntou, e como é que faz para entrar nesse ritmo saudável financeiro de novo, né? Eu voltar ativa, assim, respirando. Ai, tá, agora como é que faz quando as coisas não vão bem? Bom, quem deu boa noite aí foi minha mãe. Mãe, beijo para ti. Viu? E vou te assistindo aí a nossa palestra também. Então, nossa relação com o dinheiro, ela é muito mais emocional do que racional. Então, quando você diz assim, eu perdi um pouco o controle, por que você perdeu o controle? Então, muitas vezes eu escuto, porque eu mereço. Porque a vida é hoje. Eu não sei o dia de amanhã. Então, são frases, né? São colocações que a gente escuta, muitas vezes até para se justificar. Então, vale a reflexão, o que eu estou fazendo da minha vida financeira? Como está a minha vida financeira, a minha saúde financeira? Eu estou só trabalhando, aí eu recebo o meu salário e eu pago boleto? A vida é muito mais do que pagar boleto. A vida é viver o hoje, é planejar o futuro, é ter sonhos, ter objetivos. Então, às vezes até o pessoal me diz, Márcia, eu nem tenho objetivo. Gente, todos nós temos. Então, se permitam nessa sexta-feira de noite fazer uma reflexão. Você pode trazer a família, traz os filhos junto. Você sabe quais são os sonhos dos seus filhos? Do seu filho, da sua filha? Você sabe o sonho, o objetivo do seu parceiro, da sua parceira, esposa, enfim, marido? Você sabe? Então, inclusive, fica a hashtag dica, porque nós recomendamos, inclusive eu como profissional, eu tenho visto que isso dá muito resultado. Comece uma reunião familiar para falar de dinheiro, sempre perguntando quais são os objetivos e quais são os sonhos. Porque isso vai ser a motivação para nos tirar dessa zona de conforto que a gente está. Então, por que eu vou fazer diferente? Por que eu vou abrir mão de um gasto se eu não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro que eu vou economizar? Então, sabendo os objetivos e os gastos, eu consigo abrir mão
e posso abrir mão por um período de algumas coisas e economizar. Então, as crianças são ótimas, elas nos ajudam muito, porque elas têm ideias. Então, por exemplo, o chuveiro, né? Gasta água, gasta luz ou gasta gás, né? Então, aqui em casa, a gente tem um objetivo em conjunto das férias, por exemplo. Então, inclusive, nós temos um cofrinho em casa, né? A gente junta uma determinada quantia, a gente leva até a instituição financeira, a gente leva até o Sicredi para potencializar esse dinheiro que a gente está poupando. E ali a gente sabe que quanto mais dinheiro a gente guardar, mais dinheiro a gente vai ter para usufruir das férias, nas férias, né? Então, o exemplo do chuveiro que eu estava dando. Então, meu filho tem consciência que se ele ficar mais tempo no chuveiro, é mais dinheiro que a gente vai pagar a água, pagar a luz, pagar o gás. Então, ele nos ajuda. Vocês estão demorando no banho. Mãe, o banho tem que ser rápido. Então, por isso. O objetivo desse dinheiro que vocês vão poupar, a família, tá claro. Que é isso que tu fala, né? Sim. Então, é por isso que eu sempre recomendo iniciar as reuniões, Reunião financeira mensal, pelo menos uma vez por mês, vamos sentar em família para falar sobre esse assunto. Eu vejo que a nossa realidade é que muitas famílias não conversam sobre dinheiro, não conseguem ter essa intimidade, né, com os números, com as finanças, mas a gente precisa, nós precisamos quebrar esse tabu, quebrar essa barreira. Então, comecem falando sobre sonhos e objetivos. Isso é a motivação que vai fazer com que a gente saia dessa zona de conforto para fazer diferente, para economizar. E é legal que daí sonhos e objetivos, né, são... porque não tem que ser pesado, não tem que ser assim, tem que poupar e sair no grito. E eu acho que no momento que tu começa conduzindo com sonhos e com coisas legais que talvez as crianças gostem de fazer e que se elas ajudarem a poupar, o pai e a mãe vão conseguir fazer, é muito legal, né? A Carmen acabou de comentar que como é importante conversar com os filhos desde pequenos sobre a questão econômica, né? E eu acho que sim, quanto mais cedo todos os assuntos interligados do desenvolvimento humano de uma criança, e o dinheiro eu acho que é um desenvolvimento, se ela sabe lidar e se ela sabe de onde vem, o famoso, os pais adoram essa frase, né? É porque tu não sabe de onde vem, mas talvez eles não saibam mesmo, se isso não for conversado. E aí tem uma dinâmica, pode criar uma dinâmica, que nem a reunião familiar financeira. E aí começar a abordar, que nem tu falou, de sonhos, né? Eu acho que isso é bem legal, tratar isso como equipe, né? Um trabalho em equipe vai dar melhores resultados. Isso também a gente aprendeu, né? Juntos somos mais fortes. Então, no dinheiro não vai ser diferente. Então, mãos dadas, um apoio. Isso aí, a gente pode até aproveitar agora, né, para as famílias e talvez, Márcia, tu dá dicas de como abordar esse assunto e os alunos, as crianças entenderem a questão do dinheiro, né? De onde vem. Eu agora lembrei da minha mãe, né? É porque tu não sabe de onde vem. Quando tu não quer mais usar uma roupa, mãe, essa roupa já saiu de moda. É porque tu não sabe de onde serve, tem que usar ainda. Então, sabe que eu tenho feito muitas palestras para crianças, adolescentes, e eu faço essa pergunta, né? Aí a gente fala a linguagem das crianças, adolescentes, e eu faço a pergunta: da onde vem o dinheiro? Muitos me dizem que vem do caixa eletrônico, que vem do banco, e dependendo da idade, até me diz assim, prof... Errado não dá, né? Mas alguém colocou lá, né? Mas eles me dizem, ou da árvore, por causa do papel. Então, nós precisamos sim explicar para as nossas crianças que o dinheiro é fruto do trabalho da gente. Então, sim, quanto que, né, o exemplo da roupa. Quanto custou essa roupa, Thaís, que você não quer mais usar? Quantas horas você trabalhou para comprar essa roupa? Então, sim, nós precisamos explicar para as nossas crianças. E, gente, as crianças, são rápidas para compreender. Então, o meu filho hoje, ele tem 8 anos. E desde 2018, quando eu fiz a minha formação, porque eu queria ver se esse negócio funcionava, né? Porque como é que eu vou ensinar sobre educação financeira se eu não consigo aplicar em casa? Então, tudo que eu ensino, tudo que eu falo, eu sei que funciona, eu posso garantir que funciona, porque tudo eu aplico aqui em casa.
Então, meu filho, com 6 anos, eu já comecei a conversar com ele sobre o dinheiro. E por que a gente consegue explicar educação financeira para a criança? Porque não é planilha, não é um aplicativo, não é o número em si, são escolhas e comportamentos. É por isso que a gente consegue falar de educação financeira para as crianças. E eles estão, né, com a mente limpa, então eles estão, né, adquirindo conhecimento sobre isso, e por isso que é tão importante a gente falar. Inclusive, a partir dos 2 anos e meio, 3 anos, a gente pode falar sobre o tema dinheiro. Lógico que eles não têm, né, aquela dimensão, isso é caro, isso é barato. Às vezes o meu filho de 8 anos diz assim, ah, mãe, mas isso é muito caro. Então a gente também já precisa explicar a diferença entre preço e valor. Preço é o que tu paga, valor é o que tu leva. Então, é muito amplo tudo isso, e as crianças, gente, as crianças são ótimas, porque quando eu cheguei lá em 2018 com os cofrinhos, que é bem o que a Eliane está comentando aqui, então, isso, a Eliane também, a Mineia também comentou, né? E é isso, eles ajudam a poupar e eles vão lá comprar também, daí já faz a relação com o valor, né? Das coisas. exatamente, exatamente. Então, para as crianças, assim como nós adultos, antes eu falei de planejamento, falei de bens materiais, não materiais, para a criança também. Então, nós sempre recomendamos objetivos mais do que um. Então, por exemplo, tenha 3 cofrinhos. Curto prazo, para criança 3 meses, médio prazo 6 meses e longo prazo 1 ano. Então, agora, ano que vem, vai ter Feira do Livro de novo. Então, por que não começar agora o cofrinho de longo prazo, que eu vi que ela colocou ali para comprar livros, começar a juntar o dinheiro para os livros do ano que vem. Mas, Márcia, é 1 ano. Sim, 1 ano. Por quê? Porque eu não posso ser imediatista. Eu preciso, desde pequeno, mostrar que o dinheiro, muitas vezes, não é hoje. Eu preciso do tempo. Assim como o hábito do investimento, a gente também fala dos 3 elementos. Para investir, eu não preciso só do dinheiro. Eu preciso do dinheiro, sim, mas eu preciso do tempo e eu preciso do objetivo claro quando eu vou investir. Mesma coisa a gente pode usar com as crianças. E, gente, funciona porque com o meu filho, eu estou aplicando isso desde 2018, então estamos indo para o 3º ano. É muito legal, porque hoje ele já recebe mesada. E ele não guarda toda a mesada que ele ganha, ele guarda parte, e parte, então ele compra alguma coisinha que ele quer, um chocolate, alguma coisa que ele queira, né? Porque isso também é importante mostrar para as nossas crianças o equilíbrio no hoje e também nesse futuro que ele está projetando aí o que ele quer comprar. Então, muitas vezes, a criança quer só guardar o dinheiro, mas aí a gente precisa cuidar o que isso vai refletir lá no futuro, porque a vida não é só guardar dinheiro. Inclusive, eu fiz um processo de mentoria financeira com uma pessoa. Às vezes o pessoal diz, é só endividado que te procura, Márcia. Não, não, por quê? Porque às vezes a pessoa só guarda dinheiro e ela não usufrui daquele dinheiro. Então, o processo inverso também é verdadeiro. Eu preciso aprender a gastar. Esse é o termo. Eu preciso aprender a gastar o meu dinheiro. Então, eu preciso viver o hoje. Eu não posso só viver no futuro. Eu preciso sim viver o hoje, mas também, né, viver esse hoje e com certeza é muito gratificante. E é legal ter essa consciência, Márcia, porque daí, e por exemplo, vamos usar o exemplo do teu filho. Ele viu aquele chocolate, nossa, ele queria muito comer, mas ele, não, porque eu ganhei minha mesada, eu vou guardar. Mas ele fica com aquilo, com aquele desejo, e aquilo também não vai ser saudável para ele. Então, equilíbrio sempre. E aí tu fala um outro ponto do tempo. Então, o que eu quero? Talvez esse sonho eu quero para 1 ano, talvez eu não possa projetar ele para 2, e daí eu não preciso poupar tanto e vou poder fazer algumas coisinhas no meio do caminho. Então, por isso a educação financeira, porque daí tu vai pensar sobre isso, né? Tu vai linkar e aí tu vai ter pés no chão, né? E aí tu tem a qualidade de vida junto nisso tudo, que eu acho que não podemos separar qualidade, né? Tem que manter essa qualidade de vida, porque ninguém sabe quando se encerra o ciclo, né? A vida, né? E a vida é trem-bala, vamos dizer assim, então, né? Isso aí, isso aí. E eu estava lendo agora aqui o comentário da Maureen.
Há 3 anos fazemos educação financeira com as turmas de 4º e 5º ano, dá muito certo. É isso, Maureen. Inclusive, eu já fiz alguns trabalhos, quando é turma, o sonho coletivo. Então, tem cada trabalho lindo, cada projeto lindo, que a turma inteira se apoia, se ajuda, até para ajudar o próximo. Então, tem uns trabalhos lindos, realmente, e dá muito certo, Maureen, como você colocou, porque aí a gente já mostra também a importância desse compartilhar, de ajudar o próximo. E quando a gente fala de dinheiro, fala de prosperidade, a gente precisa olhar para todos esses elementos, né? E em cima dos 3, vamos pegar os 3G. Quando, por exemplo, eu estou na situação, então, que eu estou endividada, né? Não, e aí eu aplico os 3G, mas de vez de o foco não vai ser o sonho vai ter que ser eu pagar as minhas contas, ou não, são coisas diferentes, como é que... Mesmo tendo dívidas, Thaís, nós recomendamos que nós precisamos ter sonhos. Porque não eu colocar toda a energia nessa demanda. Não, porque é uma energia de escassez, inclusive, né? Então, eu tenho dívida, eu não consigo pagar. A gente entra nesse ciclo vicioso, inclusive. Então, eu preciso me permitir sonhar. Então, um dos objetivos até pode ser quitar a dívida, mas não pode ser o único. Porque, de novo, eu vou estar só focando naquilo. E aí eu não vou estar vivendo, e aí aquilo que eu trouxe antes, que a qualidade de vida ela não vai existir, porque daí tem a preocupação, né? Daí é equilíbrio, né? Exatamente. Então, por isso, mesmo que a gente tenha dívidas, eu provoco muito as pessoas para que tenham sonhos, que pensem fora das dívidas. É o famoso pense fora da caixa. Então, eu já me deparei com várias pessoas que dizem, Márcia, não consigo pensar em outra coisa porque eu estou endividada. Mas isso é o momento de hoje. Então, o que vai te fazer sair desse lugar que você está hoje? Então, eu preciso ter objetivos na minha vida e não só pagar dívida, porque a vida não é só pagar dívida. A vida não é só pagar boleto. Então, inclusive, a gente tem o livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele dá o exemplo da corrida dos ratos. A gente está o tempo inteiro correndo atrás. Então, vamos parar, vamos olhar para toda a nossa situação, vamos ver o que a gente pode fazer de diferente, porque, com certeza, sempre tem hábitos para melhorar. Então, os hábitos, né, que a gente usa no programa Cooperação na Ponta do Lápis é o orçamento 3G, é o planejamento e é o investir. Porque não é só poupar o dinheiro também, eu preciso investir esse dinheiro, eu preciso rentabilizar esse dinheiro que eu poupei. Então, tudo, né, a gente pode estar tudo a gente pode estar amarrando aí nesse nosso planejamento, esse plano de voo, mas eu também preciso dizer que, às vezes, a gente sai um pouco da rota, né? Porque não acontece exatamente como a gente planejou, e foi o que aconteceu esse ano de 2020, inclusive com a minha família. Mas tá tudo bem, a gente olhou o cenário, a gente já projetou para 2021, então isso inclusive nos acalma, sabe? Porque eu sei que em dezembro de 2021 eu vou alcançar, eu vou chegar lá, então isso inclusive nos tranquiliza. Então eu sei da minha caminhada e tá tudo bem, eu sei que eu vou chegar lá, eu sei o que eu vou alcançar. Então é por isso que é tão importante ter esse plano de voo. Plano de voo aquela coisa que a gente pensar na solução, né? Porque a gente fica muito, que eu queria ser rico, que eu queria ganhar na Mega Sena, que não. Não, pensa na tua realidade, o que melhor tu pode fazer se tu quer alguma coisa a mais, mas o que tu precisa fazer em ação. E não projetar uma coisa que está tão longe, porque a gente sofre, né? Porque a gente acaba projetando a solução lá fora. A gente acaba projeção num Salvador. A gente acaba projetando uma solução que muitas vezes ela está dentro da gente. Então, por isso que a educação financeira é sobre pessoas. Eu preciso me conhecer, eu preciso fazer diferente, eu faço as escolhas. Então, que escolhas eu fiz que me trouxeram nesse cenário que eu estou hoje? E o que eu vou fazer hoje para mudar esse cenário lá na frente? E às vezes até o pessoal diz assim, Thaís e Gilberto, e todos que estão nos assistindo, às vezes com 1 hora, né? Então por isso que 1 hora passa muito rápido, eu já estou começando a olhar para o cronômetro. Sim. 1 hora, gente, é uma sementinha que a gente está plantando.
É um conteúdo que requer disciplina, que requer autocontrole. O processo ele é diário. Hoje ainda eu me dou conta de coisas que eu posso fazer diferente. Então, quanto mais eu falo de dinheiro, mais eu aprendo, mais eu me dou conta, mais eu adquiro essa consciência financeira, sabe? Então, por isso que é tão importante a gente falar de dinheiro, por isso que é tão importante, não é só uma hora. A gente fala de educação financeira na cooperativa os 365 dias no ano. Então, eu sou uma das educadoras da cooperativa, mas todos vocês podem ir até uma agência e conversar com os colaboradores. Ano passado, inclusive, a gente fez vários treinamentos, então os colaboradores ficaram 7 horas comigo, a gente trabalhou o tema, né? Muito, 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 porque é isso, é mudança de mentalidade. Então, as cooperativas estão preparadas, as agências estão preparadas para ouvir o associado. Então, não tenham vergonha de falar sobre dinheiro, não tenham vergonha de pedir ajuda, pedir uma opinião, pedir um apoio. É para isso, né, que a gente está aqui, e isso é o nosso propósito. Então, vamos falar de dinheiro, porque isso muda muita coisa. E o que eu também quero comentar, Thaís, é que às vezes isso, dependendo da situação que a gente se encontra, isso requer muito trabalho, trabalho no sentido de eu fazer diferente. Então, às vezes eu vou levar 6 meses para sair desse cenário em que eu me coloquei, às vezes eu vou sair, né, vou demorar 1 ano para sair desse cenário, às vezes 2 anos, gente, está tudo bem. Então, eu sempre digo, afinal de contas, foram 30 anos num modelo. O que são 6 meses? Essa busca não pode ser um problema, né? Essa busca não pode ser um problema. Não, não. Isso tem que ser leve, isso tem que ser saudável, isso tem que ser sustentável, isso tem que se sustentar. Então, não é só, agora eu já registrei, agora eu já me conheci, agora eu vou dar aquela relaxada de novo. Não, a gente tem que estar constantemente. Constante. Dentro dessa ideia que tu falou também das cooperativas, tem a cooperativa escolar, né? Que aqui no município também tem, né? Parceria com a Sicredi, que a secretária traz. Então, como eu não sou colaboradora da cooperativa, eu atuo somente com os associados. Então, essa eu vou ficar devendo da cooperativa escolar. Eu sei como funciona, né? Mas maiores informações eu não consigo aqui compartilhar com vocês, porque não é o meu dia a dia dentro, né, da cooperativa. Então, antes que eu fale alguma coisa aqui, né, de diferente, então o pessoal da agência, o pessoal da coordenação consegue apoiar nessa dúvida de vocês. É a ideia do coletivo, né? Um ajudando o outro da mesma forma, que eu acho que eu vou retomar uma coisa que eu acho muito legal, que aproveitar que a gente está vendo que tem pais aí. Quais seriam as dicas que tu daria para esse movimento entre pai e família, né? Pais com as crianças. Eu gostei do termo que tu usou, a reunião financeira, uma vez por mês ela acontece. Eu vi que tem pais ali que usam a ideia do cofrinho. Aí tu trouxe também um que é a mesada. Mas não é uma mesada que tu diz pro teu filho, tu larga e tu não orienta. Não. Então, isso é uma coisa que eu observei também, que eu achei legal, de ter essa consciência. Mas tu ganhou essa mesada, é para tu poupar, mas tu também pode gastar. Então, em cima um pouco disso, e depois a gente vai para os adultos, porque o nosso tempo já está, ó. Passa rápido demais 1 hora. Bom, então, quando a gente fala de crianças, retomando então um pouquinho, eu recomendo falar de dinheiro a partir dos 2 anos e meio, 3 anos. Então, explicar a origem do dinheiro, que ele é fruto do nosso trabalho. Então, a gente tem vários livros, né, que inclusive ensinam isso, né, de forma lúdica para a criança. E o cofrinho pode ser, sim, usado. Então, de preferência, mais do que um cofrinho, porque aí você pode colocar, no de curto prazo, por exemplo, algo mais barato. E o meu filho, quando ele atingiu o tempo do curto prazo, foi muito marcante para mim, porque ele me olhou e disse assim: mãe, eu posso alcançar tudo que eu quero, eu posso conquistar tudo que eu quero. Claro que tu pode, meu filho, desde que você poupe e você se organize para isso. Então, esse primeiro, vocês acham que foi fácil? 3 meses? Não foi. Todo dia ele me pedia: mãe, é hoje, mãe, é hoje. Mas todos tinham um objetivo. Sempre, tanto que, se você perguntar para ele o que você guarda nos cofres, ele não vai dizer que ele guarda dinheiro. O que ele guarda nos cofres são sonhos e objetivos. Então, o dinheiro, ele já entendeu que o dinheiro é um meio para alcançar os objetivos. E quando que lindo, Márcia!
Não E quando guarde dinheiro, guarde sonhos e objetivos. é a frase, assim, eu acho que resume essa relação entre pais e crianças, pais e filhos, porque o dinheiro, ele não é fim, gente. O dinheiro, ele é um meio. Ele é um meio para viver o hoje, que eu preciso, e ele é um meio para alcançar meus objetivos e meus sonhos. Então, mais do que um cofre, recomendo super. Recomendo colocar o nome desse objetivo no cofrinho, inclusive, então você pode colar com etiqueta, porque aí não vai dar vontade de ir lá e pegar um dinheiro para fazer outra coisa, a não ser aquele objetivo. Ele vai ver o sonho lá. Porque aí você se comprometeu em realizar aquele objetivo no dia 6 de janeiro de 2021, então coloca o prazo ali. Mas, Márcia, meu filho de 5 anos, ele não ganha mesada. Como é que ele vai fazer com o dinheiro? Como é que ele vai ter dinheiro? Gente, eles dão um jeito. Criança, ela é muito rápida. Então, eu lembro que, às vezes, o meu filho pega o cofrinho, leva lá para Ivoti, né, na casa dos meus pais, dos avós, leva para São Leopoldo, que minha sogra, né, mora lá. Então, ele, do jeito dele, ele vai fazendo o dinheiro dele. Então, lógico que às vezes também a gente acabava dando antes dele completar 8 anos e sempre trabalhando no equilíbrio, sempre o viver o hoje, gastar alguma coisa sim hoje, mas também guardar para esses objetivos. E esse prazo, Thaís, é muito importante. Então, tentem respeitar esse prazo de 2 meses, 3 meses. Talvez uma primeira experiência, eu fui cruel hoje, eu enxergo, eu fiz ele esperar 3 meses, sabe? Então, 3 meses, penso para uma criança de 6 anos. Aí eu peguei um calendário, marquei o dia que seria, então, que ele realizaria o sonho, e foi muito marcante para mim esse primeiro dele. E lógico que ao longo desses 3 meses ele quis trocar de objetivo e sonho várias vezes, né? Porque nós também somos assim, hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente quer outra, depois a gente quer outra. Mas quando eu vi, ele voltou de novo. Então é um norte. É o norte que a gente tem quando a gente tem esses objetivos e sonhos traçados. Então, conversem sobre sonhos e objetivos em família. Trabalhem isso com as crianças. Inclusive, vocês podem confeccionar o cofre. Tem várias formas de estar fazendo isso. E enquanto família, enquanto adulto, também planeje seus objetivos. Tem uma pergunta aqui, Márcia, da Eliane. Qual o valor da mesada tu sugere para crianças menores de 10 anos? Então, menores de 10 anos é que nem tem o João Vitor. Eu considero R$ 1 por semana, vezes 4 semanas. Então, eu estou falando de R$ 4, vezes a idade dele. Então, como ele tem 8, eu estipulei a mesada de R$ 32. Então, lógico que é um cálculo, uma matemática minha aqui, que é uma forma, né? Porque ele com 8 anos, ele não precisa comprar comida, ele não precisa comprar roupa. Isso também é importante deixar claro. O que a criança vai fazer com esse dinheiro? Sempre orientando. Então, no caso dele, ali, o meu cálculo deu R$ 32, mas a gente acabou arredondando para 40. Então, ele tem 3 cofres, curto, médio e longo prazo. Eu estipulei os prazos com ele e os objetivos com ele. Aí ele pega parte desses 40, que às vezes ele reserva R$ 10, e 30 ele guarda. Tem meses que ele deixa para gastar 12 e os 28 ele distribui entre os 3. Então é muito bacana. Lógico que a gente sempre tem que estar orientando, porque não dá para colocar uma coisa muito cara no de curto prazo daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, que ele não vai alcançar. Aí isso vira frustração. Então eu preciso cuidar disso também, sabe? Mas é muito bacana. Então, implantem cofrinhos, falem sobre objetivos, deem exemplos, né? Porque eles se espelham muito na gente também. Então, planejem, sonhem, que isso vai fazer muita diferença na vida das crianças e é um presente que a gente deixa para eles. Eu ia falar exatamente isso, é um presente porque eles já vão ter o hábito, né? Eles, influenciados pelos pais, eles vão fazer isso quando eles agora são pequenos, vão crescendo, e aí depois eles já, isso não vai precisar pensar, eu tenho que poupar, eu tenho que... Não, já é automático, e aí é muito bom, né? E os adultos, né? Vamos para finalizar, quais dicas de educação financeira para quem que nem eu, às vezes eu não sei direito quanto eu ganho, quanto eu gasto, e a planilha tá meia bagunçada, porque eu fiquei meio preocupada, porque depois eu fiquei pensando, nossa, mas eu não faço nem o pós, que é a planilha, entendeu? É aquela coisa,
eu pago tudo em dia, não devo para ninguém, tenho uma sobra, mas né, uma consciência não está tão clara assim. Eu gostei do teu, essa consciência não está tão clara assim, perfeita a tua colocação, Thaís, porque é isso realmente que a gente vê. Então, para nós, em primeiro lugar, mudança de mentalidade. Vamos pensar antes de usar, gastar o nosso dinheiro. Eu realmente preciso disso? Ou eu quero isso? Então, tem tanta pergunta que a gente pode se fazer na hora de uma compra, né? Mas eu preciso ou eu quero? Gente, essa aí já acaba com a metade, né, Se das tu dúvidas que a parar gente ali tem. e realmente pensar sobre essas duas perguntas, tu te encaminha bem melhor do que já tu estava fazendo, né? Então, Thaís, se conheça, se permita fazer esses registros, faça um diagnóstico financeiro do seu momento presente. Então, anote tudo que você ganha, porque você precisa saber quanto que você ganha. Eu tenho várias pessoas que não sabem, é bem normal. Então, não pode ser normal. Eu preciso saber quanto que eu ganho, mas eu também preciso saber quanto que eu gasto e no que eu gasto. E como eu vou mudar os meus hábitos e a minha rotina financeira para poupar dinheiro, para inverter essa ordem lá no meu orçamento 3G. Então, eu preciso planejar a minha vida financeira. Com o diagnóstico, eu vou conseguir estabelecer, não, a partir de agora eu vou começar a economizar todos os meses tanto. Afinal, eu preciso viver meus sonhos. Exatamente. Então, lembrem da frase do meu filho, da frase do João Vitor. A partir de hoje, não guardem mais dinheiro lá no investimento ou dinheiro no cofrinho por guardar. Guardem objetivos e sonhos. Isso faz muita diferença na nossa mudança, né, de mentalidade, na forma como a gente pensa. Então, isso prioridades e necessidades, preciso disso? Perfeito, Minéia. É bem isso, essa é a ideia. Então, mentalidade, consciência, conheça seus números, pratique os nossos 3 hábitos que a gente sugere para ter uma vida financeira saudável, sustentável, que é o hábito do orçamento, o hábito do planejamento e o hábito do investimento. Muito obrigada aqui, a Miné, Carolina, Denise estão agradecendo, dizendo que esse tema é muito importante, né? Eu acho que sim, é que nem eu acho que tu se coloca muito bem quando tu traz, é um presente para as nossas crianças se a gente começar a conversar e trazer dinâmicas, porque é um jogo. Quando tu via falando da questão de montar o cofre, botar 3 diferentes objetivos, é quase um jogo em instiga e é muito legal, né? Inclusive, eu tenho ainda 2 minutos aqui. Sim, sim. No gerenciador do Sicredi, a gente consegue colocar o valor desses nossos objetivos. Então, você sabe, né, pelos investimentos que você faz, porque se eu tenho um objetivo a longo prazo, eu vou escolher o investimento a longo prazo que me traz mais retorno também, né? Aí tu coloca a meta ali, aí tu vê, falta tanto, falta tanto. Aí também isso te dá uma motivação de economizar e fazer diferente no hoje. Então, você pode criar estratégias. Aí é você que está no controle do dinheiro e não o contrário. Então, eu gostei muito do termo que você usou, Thaís, que isso é um jogo. Então, na verdade, a sua mente, o seu cérebro, muitas vezes, ele tenta, né, dar aquela trapaceada na gente aí, mas, né, a gente Mas pode criar isso, aí tu vai olhar pro teu jogo, pro teu esquema que tu montou, e aí tu vai saber, me perdi. Me perdi, vou ter que voltar. Volta. Isso aí, perfeito, é isso aí. Márcia, muito obrigada. Gilberto também. Gilberto está fazendo tradução de Libras, é professor também, tem aulas lá na Unialcance de Libras, que isso é muito importante, a inclusão, né? Então, muito obrigada. Acho que é um espaço necessário numa Feira do Livro também, inclusão. Muito obrigada de coração, Márcia, todo mundo que esteve presente, né? Amanhã a feira continua, tem bate-papo às 10, a gente vai falar em alemão amanhã. Spreche Zeitspitze. Spreche alles Zeit, ó. Oh, wie schön! Ah, danke schön, então, Márcia. E vamos. Sim, tenho orgulho da origem alemã, eu não perdi, então até hoje eu falo alles.
esfregá-los. Que legal, nós vamos falar a Raquel Bax vai estar aqui também falando que é uma menina, uma adulta já que fala e aprendeu com os avós, professora de alemão também vai estar aqui, vai ter personagem dela também falando em alemão, vai ser bem divertido. E segue, compartilha lá as atrações da feira, porque é isso, né, Márcia? Talvez nem todos os pais puderam estar aí, mas essa live, quando vê, até na escola depois vai poder ser assistido quando as aulas retornarem. Isso que é legal do virtual. Tá bom? Então, obrigadão, gente. Ótima noite de semana para todos e até amanhã. A Administração Municipal de Dois Irmãos, através da Secretaria de Educação e Cultura e Desporto, agradece a presença de todos. Abração. Tchau, tchau.